Rapaziada, o clima no universo rubro-negro está daquele jeito, fervendo como sempre, e cada dia que passa parece que a reta final do Campeonato Brasileiro aumenta a temperatura em tudo que envolve o Flamengo. A rodada que se encerrou deixou a competição ainda mais apertada, no topo da tabela, e o Mengão segue firme ali na liderança, mesmo depois de um tropeço que ninguém esperava. A galera ficou na bronca, os jogadores saíram chateados e a diretoria perdeu totalmente a paciência com mais uma atuação confusa da arbitragem, que já virou assunto nacional. É impressionante como, em pleno momento decisivo da temporada, certos erros continuam aparecendo e justo em jogo grande, colocando ainda mais pressão em quem está brigando pelo título. A tabela agora deixa claro que só restam 4 compromissos até o fim da corrida. A caminhada é curta, mas cada passo tem peso de decisão. O Flamengo soma 71 pontos, continua na ponta, mas sente o bafo do Palmeiras no cangote, já que os paulistas encostaram com 69. O Cruzeiro, que podia ter entrado no bolo, vacilou no empate cheio de gols com o Juventude e agora estaciona nos 65. A turma que vem na sequência tenta se arrumar, mas já parece mais distante dessa disputa direta pela taça. Mesmo assim, não dá para aliviar contra ninguém, porque cada jogo tem virado uma espécie de final paralela. Só que o que dominou os bastidores do clube foi a revolta com mais uma decisão equivocada do árbitro de vídeo. O lance envolvendo Bruno Henrique dentro da área deixou todo mundo indignado, principalmente porque, dessa vez, o próprio árbitro de campo saiu elogiado após os áudios divulgados pela entidade que comanda o torneio. Foi uma daquelas cenas que fazem o torcedor perder a paciência, porque a jogada era clara, o protocolo era simples, mas a cabine não chamou, o pênalti não veio, e o jogo tomou outro rumo. O Flamengo deixou bem claro na nota oficial que não se trata de reclamação por reclamar. A irritação está justamente no fato de que erros assim vêm se repetindo em momentos delicados, e a responsabilidade de quem opera o vídeo não pode ser ignorada. Se o pênalti fosse marcado ali, com o jogo ainda no começo, tudo poderia ter sido diferente. A equipe tinha espaço para trabalhar o resultado, poderia ter entrado novamente na disputa, talvez até virado, porque o clima era de jogo aberto. Mas não adianta chorar o leite derramado, até porque a comissão técnica precisa olhar imediatamente para frente. A maratona ainda está pesada e o próximo compromisso chega num piscar de olhos. E falando em preocupação, o torcedor passou um susto daqueles com Bruno Henrique. Quando ele deixou o campo mancando, todo mundo prendeu a respiração, imaginando algum problema mais sério numa hora tão sensível. Só que, felizmente, o que aconteceu foi puro desgaste. Ele terminou o confronto esgotado fisicamente, e isso provocou aquela reação que assustou a torcida. Nada de lesão detectada, nenhum dano muscular apontado nos testes, tanto que o camisa 27 já treinou normalmente e deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. E que jogo será esse? Uma vitória amanhã vale muito mais do que 3 pontos. Porque ela representa tranquilidade para seguir líder, representa confiança para os últimos confrontos e representa combustível para a decisão continental que se aproxima. Quem for ao estádio precisa ir com a consciência de que será parte do espetáculo. Aquele clima de empurrar o time desde o aquecimento, aquela vibração que faz o adversário sentir o peso do Maracanã. O Mengão precisa da arquibancada pulsando, precisa de gente gritando cada bola, porque a reta final não dá espaço para distração.
Amanhã o torcedor entra como o 12º jogador, com a responsabilidade de colocar o time no trilho da vitória e manter a liderança até o último capítulo. A agenda rubro-negra está apertada. Depois do Bragantino, já na terça, tem duelo tenso contra o Atlético, um jogo que depende completamente do que acontecer na Sul-Americana. Na sequência, vem decisão continental e logo depois, mais 2 confrontos do Brasileirão contra Mirassol e Ceará, jogo que fecha a campanha da equipe no campeonato. É um calendário que exige foco total, concentração máxima e apoio da torcida. E no meio de tudo isso, as movimentações de mercado seguem acontecendo. O assunto da vez é o jovem zagueiro Iago, que chamou a atenção de um clube inglês e pode acabar deixando o Flamengo. O garoto está praticamente concluindo seu ciclo no Sub-20, tem contrato até o fim de 2026. Mas já está entrando naquela fase em que precisa definir se será integrado de vez ao profissional ou se iniciará um novo caminho fora do ninho do urubu. O interesse europeu existe, a janela de dezembro está chegando e o clube precisa tomar decisões rápidas, principalmente porque, se não vender agora, corre o risco de perder o atleta sem retorno financeiro daqui a pouco tempo. Há quem defenda que o técnico deveria dar mais minutos ao jogador, acreditando que ele já está mais maduro do que o João Vitor, que tem recebido as principais oportunidades na zaga. Mas a comissão técnica entende que João Vitor está mais preparado. Já atuou com o elenco principal e chega com mais segurança. Essa discussão interna é natural, até porque o Flamengo sempre trabalhou para revelar defensores de alto nível, mas não dá para atender todas as expectativas ao mesmo tempo. De qualquer forma, o interesse vindo da Inglaterra deixa claro que o potencial do garoto é real. E já que o tema é defesa, uma novela longa finalmente chegou ao fim. O zagueiro Pablo, que passou praticamente 1 ano treinando separado e sem espaço no elenco, assinou seu vínculo e está de saída definitiva do clube. Ele agora seguirá carreira no São Bernardo, equipe paulista que vai disputar o campeonato estadual, a Copa do Brasil e também a 2ª divisão do Brasileirão na próxima temporada. Foi uma passagem que não funcionou como o esperado, e sua trajetória no Flamengo termina de maneira discreta, mas com a chance de reencontrar um bom ritmo de jogo em um novo ambiente. E enquanto muita coisa acontece nos bastidores, a movimentação dentro do elenco segue firme, porque a reta final da temporada não perdoa ninguém. Cada detalhe importa, cada treino vira decisão e cada escolha pesa para o rumo do Flamengo nesse momento em que tudo está em jogo. E quando falo tudo, é absolutamente tudo. Tem disputa direta no Campeonato Brasileiro, tem expectativa para a Libertadores, tem jogador voltando, jogador sendo observado, gente se recuperando, gente ganhando espaço e, claro, tem aqueles nomes que já começam a enxergar novos caminhos fora do clube. É assim todo ano, e dessa vez não está sendo diferente. E o clima no ninho do urubu está daquele jeito, porque a comissão técnica tem batido muito na tecla da intensidade. A ordem é não dar brecha, não diminuir o ritmo e se preparar como se cada partida fosse uma final. E honestamente, é exatamente isso que virou a realidade do Flamengo. Quando se chega tão perto do título, quando dá para sentir o cheiro da taça, não existe mais jogo fácil, não existe mais time pequeno, não existe mais adversário acessível. Tudo vira decisão, tudo vira esforço máximo, e é por isso que a pressão está tão alta. Dentro desse cenário, alguns jogadores começam a receber mais atenção do que o normal, principalmente porque a comissão quer saber exatamente quem vai responder à altura quando de momento apertar. É o caso do Iago.
O garoto que citei mais cedo e que tem despertado interesse de clube europeu. Ele vive esse dilema clássico de jovem que está estourando a idade no sub-20, que já mostrou qualidade, mas que ainda não conseguiu espaço definitivo no profissional. E aí começa a corrida contra o tempo. Ou renova, ou é vendido. Ou corre o risco de sair de graça lá na frente. Não é uma situação simples, ainda mais com clubes de fora sondando e com o próprio jogador tentando entender qual é o melhor caminho para sua carreira. E ao mesmo tempo que um garoto tenta buscar seu lugar, outro zagueiro está encerrando seu ciclo. O Pablo andando para um novo destino mostra que o Flamengo realmente está fechando portas que ficaram abertas tempo demais. O jogador passou praticamente um ano treinando separado, sem perspectiva de retorno, sem ser utilizado, apenas mantendo a forma à parte do grupo principal. E agora, com o contrato assinado com o São Bernardo, ele finalmente encontra uma rota para continuar sua carreira de forma normal. Vai disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. Tudo em um ambiente onde deve ter espaço para jogar e recuperar ritmo. É curioso como no futebol as coisas mudam rápido. Um dia o atleta está integrado, recebendo críticas ou elogios. E no outro está resolvendo mala para embarcar para outro clube. Mas isso também mostra como o Flamengo tem sido mais firme nos seus processos. Não dá mais para ficar segurando o jogador que não se encaixa, que não tem mais utilização técnica, que não entra nos planos da temporada. A prioridade é deixar o elenco leve e funcional, principalmente agora na reta decisiva. Mas já que o assunto é elenco, não tem como não falar do Bruno Henrique. Toda vez que ele aparece mancando, respirando fundo ou colocando a mão na coxa, a torcida inteira prende o ar na hora. É natural, porque o cara carrega história, carrega peso, carrega protagonismo em jogo grande. E quando ele saiu do último confronto sentindo, o sinal de alerta disparou imediatamente, só que, para alívio geral, o exame não apontou nenhuma lesão. Foi desgaste, foi cansaço extremo, foi o tipo de situação que acontece quando um atleta entrega tudo em campo e ultrapassa o limite físico. Ele já voltou a treinar, já respondeu bem aos trabalhos e agora todo mundo respira um pouco mais tranquilo, sabendo que o camisa 27 estará à disposição. E isso é essencial, porque o confronto contra o Red Bull Bragantino promete ser daqueles que não dão margem para bobeira. O adversário chega com uma proposta agressiva, gosta de ocupar espaço, tem intensidade alta e força física. É o tipo de partida que exige concentração total, principalmente do sistema defensivo. E para além disso, é o tipo de jogo em que a presença do torcedor faz diferença real. Não é só frase bonita, não é só clichê. Quando o Maracanã pulsa, quando começa aquele canto que invade até quem está do lado de fora, o time sente, o adversário sente e o clima muda. E o Flamengo precisa desse ambiente, porque sabe que se vencer esse duelo, mantém a liderança com firmeza e entra na parte final do campeonato com moral elevada. A torcida entende isso como poucos. Tanto que já existe uma mobilização gigante para empurrar o time. A ideia é transformar o estádio num caldeirão desde o aquecimento, pressionar o adversário no grito e fazer do apoio o elemento extra que empurra a equipe. Porque, quando a reta final do Brasileirão chega, não é só qualidade que define campeão. É força mental, é ambiente, é entrega, é coragem para lidar com os momentos mais tensos sem se desesperar. E enquanto tudo isso rola dentro de campo, nos bastidores segue aquele debate quente sobre arbitragem. A nota divulgada pelo Flamengo ainda repercute bastante, principalmente porque não é um caso isolado.
É um acumulado de frustrações que estourou de vez. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva gerou indignação geral e levantou questionamentos sobre o protocolo utilizado no vídeo. A revolta não é só porque o pênalti não foi marcado, mas porque sequer houve chamada para a revisão. E quando o erro não é de interpretação, mas de procedimento, o incômodo realmente cresce. A diretoria deixou claro que reconhece os esforços da entidade, mas também deixou igualmente claro que já perdeu a paciência com quem repete falhas que já deveriam ter sido corrigidas. Dentro do elenco, porém, a orientação é virar a chave. O grupo sabe que não adianta jogar responsabilidade na arbitragem, até porque isso não resolve. Não muda placar e nem soma ponto. A palavra da vez é foco. Foco no que precisa ser feito. Foco em corrigir as falhas, foco em manter a intensidade e foco em não deixar nada de fora interferir no objetivo final. Porque, quando o Flamengo consegue entrar nesse modo de concentração total, é difícil segurar. O time cresce, a torcida vem junto e o ambiente se transforma. E é justamente isso que a comissão técnica tem martelado dia após dia. As conversas no vestiário são diretas, sem rodeio. O elenco sabe que chegou a hora de mostrar maturidade, de assumir responsabilidade e de provar em campo que merece levantar a taça. E nesse ponto, a liderança de alguns jogadores faz muita diferença. Tem atleta que não precisa nem abrir a boca para impor respeito, basta a presença. Tem outro que fala no momento certo, que acalma, que organiza, que chama a responsabilidade e que orienta a garotada que ainda está sentindo o peso da pressão. Essa mistura é fundamental, porque é ela que transforma grupo em time. E é por isso que todo detalhe importa. A forma como o elenco descansa, como treina, como recupera, como conversa, como se posiciona nas reuniões táticas, tudo faz diferença quando o campeonato entra na reta final. E o Flamengo, sabendo disso, tem tentado manter uma rotina extremamente equilibrada, sem exagero, mas sem relaxar. A margem para erro é muito pequena. Então, cada pequena escolha se transforma em parte da engrenagem que decide título. A pressão é grande, claro, mas quando se veste a camisa rubro-negra, isso faz parte do pacote. Quem joga no Flamengo sabe que a cobrança é proporcional ao tamanho do clube. E é exatamente isso que define quem está pronto para seguir e quem vai ficar pelo caminho. A temporada chegou no seu momento decisivo, e agora só fica quem realmente aguenta o tranco. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A notícia ainda nem havia sido confirmada oficialmente e já ecoava pelos corredores do futebol brasileiro como um daqueles sussurros que nascem pequenos, mas ganham corpo a cada esquina. O STJD teria devolvido 3 preciosos pontos ao Flamengo, reacendendo debates, paixões e suspeitas. A decisão, segundo se comenta, caiu como combustível de alta octanagem em um elenco que vinha buscando justamente um impulso extra para consolidar uma arrancada que muitos já chamam de decolagem rumo ao topo. O ambiente esportivo, sempre frenético, ficou ainda mais elétrico. Dirigentes rivais teriam demonstrado incômodo. Torcedores inflamaram redes sociais e analistas esportivos passaram a revisitar julgamentos anteriores em busca de paralelos. Nada, porém, é tão poderoso quanto o rumor bem plantado. Há quem diga que a reviravolta jurídica teria gerado tensão em bastidores antes silenciosos, onde cada gesto agora parece carregado de significado. No Ninho do Urubu, comenta-se que a notícia chegou como um estalo.
Jogadores que já mantinham foco total teriam sentido um aumento súbito de motivação, como se a devolução dos pontos simbolizasse mais do que uma simples correção de tabela. Para muitos, seria a confirmação de que o time vive um momento de alinhamento raro, daqueles em que o futebol, a disciplina e até o imponderável parecem remar na mesma direção. Mas a repercussão não se limita à esfera esportiva. Alguns setores da crônica sugerem que a decisão reacende discussões sobre critérios, equilíbrios e a eterna disputa entre paixão e formalidade. Enquanto isso, entre sorrisos contidos e declarações cuidadosas, o Flamengo surge retratado como uma equipe que, com o suposto retorno dos pontos, ganha novo fôlego para sustentar uma posição que incomoda adversários e alimenta expectativas de sua torcida. Assim, o burburinho continua crescendo. Nada está totalmente claro, nada está oficialmente encerrado. E talvez seja justamente isso que alimenta o rumor, aquecendo conversas, dividindo opiniões e criando a sensação de que, a qualquer momento, algo ainda maior pode estar por vir. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!